ser daqui perfeito. Mas o que acontece? Tudo que nós falamos, Deus escuta a nossa fala e julga a nossa fala. Por isso que nós não podemos falar de Deus em vão. E nem abrir a nossa boca em momento de raiva, em momentos difíceis que nós passamos. Aí eu pergunto para você, não podemos chamar o nome de Deus em vão, não podemos usar nosso momento de raiva, expressar os nossos sentimentos negativos. Então, por que Deus coloca o homem em uma situação adversa? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que Deus coloca você em uma situação adversa? Como você pode superar os seus momentos que você passa por uma situação muito difícil? E Deus criou eu e você e falou assim, olha, eu criei uma trajetória fantástica para você. Quando chegar 2023, você vai passar por uns perrengues no início do ano, mas eu vou colocar em você uma energia, uma condição tal que essa advergência que você está passando não será nada. Essa dificuldade adversa que você está passando, ela não será nada. Ela será simplesmente para reluzir a minha luz em você. Eu preciso de levar você a uma situação extrema, que todos precisam ver essa situação, e quando você sair dessa situação extrema, todos que viram vão falar assim, Baruch Hashem, existe Deus na vida do Silas, existe Deus na vida da Beth, existe Deus na vida da Soraya, de todo mundo. Existe Deus na sua vida, mas para que Deus possa revelar na sua vida, o Eterno precisa levar você a um processo extremo. Você está preparado para isso? Por isso essa paraxá fala assim, você comandará. É você que está no comando da sua vida. É você que escolhe o momento que você vai sair dessa dificuldade. Todos nós passamos por muitas dificuldades. Ontem estava fazendo Kabbalah Shabbat com a Soraya, e ela falou comigo, eu falei, Soraya, nós precisamos entender que a gente precisa morrer para a gente conseguir viver. Eu até cantei a música do Gil, que fala, grão, a vida da gente é como um grão, tem que morrer para germinar. Se você quer sair do estado que você está, tem que morrer. Tem que abrir mão desse momento presente, adverso que você está passando. O momento adverso que nós passamos e que o Eterno prepara para mim e para você, é exclusivamente para você morrer nessa picuinha e nessas coisinhas que estão parando a sua vida. Por isso que nesse Shabat, o Eterno fala assim, você vai eliminar a dúvida. A partir de hoje você não caminha mais com o passado, você caminha com o presente para o futuro, porque eu sou seu Deus. Eu tirei você do Egito com propósito. Deus nos tirou do Egito com propósito. Você não está aqui em vão. Todos nós que estamos aqui, Deus tem um propósito na sua vida. E para você assumir esse propósito, não vai ser ninguém que vai ajudar, é você mesmo. Vai ser quando você ascender, vai ser quando você comandar. Você tem que dar um comando na sua mente. Fala comigo assim novamente. Dúvida? Nunca mais. Nunca mais. Dúvida? Nunca mais. Nunca mais. Insegurança? Nunca mais. Nunca mais. Dúvida? Nunca mais. Tá fraco. Dúvida? Nunca mais. Insegurança? Nunca mais. Por quê? Porque eu tenho a chama. Que eu tenho
Eu tenho a chama. Soraya falou o Salmo 121, canta comigo. Eleva os olhos para os montes de onde vem o meu socorro. Eleva os olhos para os montes de onde vem o meu socorro. Eleva os olhos para os montes. O meu socorro de onde vem? Do Deus que fez os céus e a terra e quer salvar você também. Eleva os olhos para os montes onde vem o meu socorro. O Rio leu, o Eterno ordenou para nós. Quando nós estávamos no momento adverso, veio Amaleque, aproveitou da nossa fraqueza, da nossa dúvida e quis nos destruir. E quando você está passando uma situação adversa, o nosso inimigo, a nossa mente, não confia que Deus pode trazer essa solução. E essa dúvida mina a cada um de nós. E cada um de nós, se não conectarmos, olharmos para cima, elevarmos nossos olhos para os montes, nós vamos perecer. Mas Baruch Hashem, que o Eterno nos deu esse Shabat para a gente eliminar toda dúvida. E não só eliminar dúvida, Ele nos deu esse Shabat e nos deu a festa de Purim, para que nós possamos olhar a realidade e falar da mesma forma que Deus salvou todo judeu em cada província, o Eterno vai salvar cada um de nós. Baruch Hashem. Mas para isso, dúvida nunca mais. Toda vez que vir uma dúvida, você fala, dúvida nunca mais. Eleva os olhos para os montes, de lá vem meu socorro. Olha lá para o céu e vê essa lua vinda, fala, de lá vem meu socorro. Baruch Hashem. Então você vai estar no seu comando. Você precisa comandar. Nós estamos caminhando dessa forma. Todo mundo tem uma interrogação, cada um tem uma luta, todo mundo numa escuridão. Mas quando você assume o comando, tira a dúvida, você se acende. E quando você se acende, você não é mais uma escuridão. Você começa a dissipar muitas trevas. Aqueles que estavam em trevas à sua volta começam a ver uma luz. Começam a ver a solução. Baruch Hashem, que você está dissipando muitas trevas. E quando você assume esse comando, você precisa fazer como a rainha Esther. A rainha Esther, todo mundo estava vivendo, o povo judeu, uma situação adversa. E o tio dela fala com ela, olha, você não está em vão. Deus vai, ele não fala Deus, ele fala assim, olha, nós teremos uma solução. Eu tenho certeza que existe uma solução. Se a solução não vier por você, Esther, ela vai vir por outro. Mas lembra, Deus colocou você nesse momento adverso para você ser uma luz. Mas para você ser essa luz, você tem que assumir o comando. Você tem que tomar o comando da sua vida. Fala assim, quem toma conta da minha vida é Deus. Quem toma conta da minha vida é Deus. Deus toma conta da minha vida. Baruch Hashem. Você não pode ser uma pessoa pressionada por outra. Ninguém pode ser mais seu faraó, porque o Eterno nos libertou com mão forte para nós sermos servos dele. Nós somos servos de Hashem. Não temos outra pressão na nossa vida, porque nós temos um Deus libertador. Dúvida nunca mais. E a rainha Esther manda falar para o tio dele assim, olha, tudo bem, para a gente adentrar na presença do rei, temos que ser chamados. Se o rei não me chamou nos últimos 30 dias, para eu chegar até o rei, eu corro um risco. E qual o risco que eu corro? De morte. E ela fala para ele assim, olha, então vocês vão ficar jejuando, vão preparar. Porque, quanto a mim, se tiver de morrer, morrerei. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou tomar o comando da minha vida. Baruch Hashem.
Você vai tomar o comando da sua vida? Quem vai mandar em você? São os seus problemas, as suas dificuldades? É a falta do dinheiro, é a doença, é o namorado, é o marido, é o medo? Quem vai tomar conta de você? Fala assim, eu mesmo estou no comando. Eu vou me acender e vou dissipar todas as trevas. Porque quando você se acende, você está no comando, você tem condições de colocar uma fantasia. Você só pode se fantasiar se você for uma pessoa verdadeira. Se você leva uma vida de fantasias, você vai colocar segunda-feira só mais uma. Mas se você é uma pessoa verdadeira, mesmo dentro da fantasia, você vai dissipar muitas trevas. Porque por trás dessa fantasia existe uma radassa, existe uma luz. Entenda isso. A festa de Purim, a Soraya falou com muita propriedade na quarta-feira. Nós vamos fantasiar, é uma festa alegre, mas não é uma festa da carne, não é carnaval. Porque nós tomamos o comando da nossa vida, corremos o risco, mas sabemos que tem um Deus que cuida de nós. Se eu morrer, morri, mas eu sei que eu não vou morrer, eu viverei, porque é Deus quem cuida de nós, não é, Alexandre? Então, quando você vir para vier na segunda-feira, venha com essa consciência. Eu não vou colocar uma fantasia a mais, porque hoje eu estou tirando toda dúvida. Hoje eu estou trazendo o ser verdadeiro. Eu quero chegar em quem eu sou. Quem eu sou diante de Deus. Diante de Deus não se esconde nada de bom nem ruim. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Eu posso esconder um monte de coisa de Deus, mas de Deus eu não escondo. Quem pode me prejudicar? Deus ou Deus? Deus não prejudica ninguém. Brincando com vocês, pegadinha. Mas o que é que eu falo? Estou prejudicando a mim mesmo, porque Deus me conhece. E eu estou em relação a Delcio com uma fantasia. O Delcio, meu irmão, nunca vai me conhecer, porque eu estou relacionando com ele com fantasias. E quando eu relaciono com vocês com fantasias, eu nunca poderei dissipar as trevas que há em você, nem você dissipar as minhas trevas. Porque nós precisamos estar todos caminhando na luz, assim como Deus é luz. Estava um caos, o Eterno falou, haja luz. Haja luz. E quando tem dúvida, não tem luz. Se você está na dúvida, você está nas trevas. Come quem está do seu lado e fala assim, manda luz. Manda luz. Você tem luz. Quando você pega uma laranja, olha para você ver, tem uns limões ali, limão e laranja que nós plantamos, naquele pezinho ali. Domingo eu chupei o limão daqui da congregação, que nós plantamos no dia da árvore. O pé está carregado de limão. Quando eu pego esse limão, o que tem dentro do limão? Vários pés de limão. Olha que interessante. Quando eu olho para você, dentro de você tem o quê? A essência divina, tem Deus. Dentro de você, do seu recipiente, tem Deus. O que impede Deus aparecer? Fala assim, a minha fantasia. Eu vou eliminar ela hoje. Vamos eliminar a nossa fantasia? Vamos tirar as nossas máscaras. Vocês assistiram o estudo de quarta-feira? Assista, está muito rico, muito interessante. Precisamos tirar as nossas fantasias e compreender que Deus quer relacionar com a gente como nós somos. Deus quer elevar cada um de nós. E para que possamos elevar e crescer e transformar numa árvore frutífera, eu sou semente. Zera, né? Nós somos sementes de Deus. Olha que interessante. Nós somos sementes de Deus. Precisamos gerar outros deuses através dos nossos atos. Quando a Ângela ora falando com o Lio, fala assim, Lio, que nós possamos reproduzir no Yosef o nosso casamento.
Gente, isso é uma grandeza. Eu falei, uau, que responsabilidade. Que responsabilidade. Quem me dera fazer essa oração. Isso é responsabilidade e grandeza. Isso é viver uma vida sem máscara. A vida sem máscara, você está criando fantasias também nos seus filhos. E quantos filhos mascarados nós temos? Deus nos livre. Então, se tiver de morrer, morrerei. Mas para tirar a fantasia, fala assim, hoje eu vou morrer. Vou morrer hoje com todas as minhas dúvidas, com as minhas inseguranças, e eu vou revelar quem eu realmente sou. Chega de fantasia. Agora eu vou viver uma vida real. E olha que interessante, Deus fala assim, olha, então quando você estiver no comando, você vai trazer o seu melhor. O Eterno fala assim, eu quero que você traga o seu melhor. E como que tem que ser esse melhor? Ele tem que ser esmagado. O azeite tem que ser puro e esmagado. Para você levar o seu melhor para Deus. Acho que tem mais um, anjo. Para você revele o seu melhor resultado. Para você tirar as suas fantasias, você precisa ser esmagado. O Eterno fala assim, olha, quando você tomar o comando, você vai trazer para mim o melhor, o puro, o esmagado. Não vai ficar resquício de nada. Tem que ser puro. Quantos de nós já fomos esmagados? Eu acho que todos nós. Todos nós já passamos dificuldades na vida. Todos nós já fomos esmagados. Mas quantos de nós pegamos o resultado negativo que nós tivemos e fizemos disso um resultado positivo? Poucos. Que pena. Muitos de nós estamos sendo esmagados novamente, porque Deus quer que nós pegamos essa situação adversa e colocamos no Santo dos Santos. Para que isso, Silas? Para acender, para brilhar. Por isso que Deus permite situações adversas na nossa vida. E olha que interessante. Revele o seu melhor. Passa mais um, anjo. O que vocês estão vendo ali? Um jaleco de um médico. Para a pessoa chegar a usar esse jaleco, o que ele precisa fazer? Não, eu posso ir na loja comprar e usar. Mas para como não existe falsos médicos, a Ruth, que é da área de saúde, não tem vezes que aparece aí prendendo falsos médicos? Então, para eu dar o meu melhor resultado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, tenho que passar na faculdade e tenho que alcançar a certificação, meu CRM, com legalidade para eu exercer a minha função. Mas eu posso vir na segunda-feira com um jaleco fantasiado de médico. Eu sabia muito de informática, né? Porque hoje você vê médico aí pela internet. Você Não, tá pois conversando não. com o médico, você está na internet, contemporaneamente, diagnosticado. Nós vamos pegar, porque aqui nós vamos falar de vestimentas. Mas é uma vestimenta lá. Sim, não, estou só no contexto de esforço. O seu melhor, para você revelar o seu melhor resultado, ele não pode ser simplesmente na vestimenta. Mais um anjo. Quem é esse ali que está aparecendo agora? É um policial militar. Para você ingressar nas Forças Armadas, você tem que passar pelo concurso, você tem que ter aptidão física, capacidade. Não basta eu querer ser um militar. Eu tenho que ter muito esforço, condições físicas, passar nas provas para eu vestir aquela vestimenta, correto? Para eu ser um militar, eu tenho que passar por alguns processos. E mesmo que eu passe o concurso através da escrita, posso passar o teste psicológico e não passo o teste físico. A barriguinha vai me segurar lá. Então eu fiz 3 passos. 2 eu consegui. Mas no terceiro eu não fui habilitado. Não vou ser habilitado. Eu tive esforço?
Sim. Eu tentei, passei no teste psicológico, mas eu não estava preparado fisicamente, mais um. E aquele ali? Quem que é aquele ali? Aquele ali é um amigo meu que veio lá dos interior de Minas. Chegou aqui novinho, com 12 anos, sabe? E começou a rodar naqueles comerciais da vida para ser goleiro. Correu, sofreu. Foi penoso, Deus? Mas foi bom, não foi? O sonho revelou. Depois o Deus vai contar a vida dele para vocês. Deus é o Geraldinho que nós temos aqui. Vida sofrida para revelar o que? A diversidade, para revelar Deus, essa diversidade. Passou de coisa difícil, teve que jogar bola para chupar laranja. O dia que ele falou comigo, eu falei, que isso, Deus, sério assim. Chupei laranja com 14 anos, você chupar laranja? O que era a fruta que tinha lá? Maçã. Maçã. Laranja, o bico. Que é laranja nessa mãe. Com 14 anos. E chocolate. Chocolate. E a maioria de nós aqui comendo chocolate com criança. Israel nem imagina o que é isso, né, Israel? Filhinho de rico, nasceu no paraíso, hoje não sabe o que é isso, não sabe o que tem esse melhor resultado. Mas são pessoas que estão do nosso lado e a gente não sabe. Fala assim, olha, comer chocolate, 14 anos, ia sair cedo. Ficava lá, era meu almoço, meu lavar de chocolate. Não, chocolate líquido. Ah, chocolate quente para tomar copo. Ah, todo mundo dá um chocolatinho lá. Pois é. Em casa não tinha? Em casa não tinha. Muito esforço para conseguir ser um jogador de futebol. Para poder colocar uma vestimenta. Olha que interessante. Para cada vestimenta que você for usar, precisa ter um esforço. Toda vestimenta que você quiser usar, precisa de um esforço. Olha que interessante. E mesmo que você tenha capacidade de colocar a roupa de profissional, chegar a jogar em 1000 jogadores, posso colocar que 10% tem um salário no topo? Mais? 3% em 1000? Imagina, você fez todo o processo, todo o esforço, e quando você consegue colocar sua vestimenta, 3% vão conseguir ser classe A. Mas aquele que é o classe D também, ele está feliz, porque é a sua missão colocar e fazer aquilo. Tudo em paz? Vamos lá então, gente. E o Eterno fala assim, olha, nós precisamos ter a nossa vestimenta. Fala com Arão, a roupa de Arão era bonita? Imagina, maravilhosa. Agora vocês vão falar, parar de falar que eu sou velho. Eu lembrei de você ontem. Mas o suspensório tem um objetivo. Suspensório tem um objetivo. Segurar a calça. Para de falar que eu sou velho no suspensório. Mas olha que interessante. O Eterno fala assim, olha, a gente tem que ter uma vestimenta. Você precisa ter uma vestimenta para apresentar para Deus. E essa vestimenta que você vai apresentar para Deus, ela tem que ser trabalhada. E nós precisamos trabalhar essa vestimenta para fazer o serviço para Deus. Quando eu venho aqui prestar esse serviço, eu preparo uma vestimenta. Quando eu venho aqui para comer um churrasco, eu venho de bermuda e de chinelo. É diferente. Para cada ambiente, você tem que ter a sua roupa, o seu esforço. Quando eu vou no casamento, eu preparo uma roupa. Quando eu vou no aniversário, no sítio, eu vou com uma outra roupa. Quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou com uma outra fantasia. Já viu que entrevista de emprego todo mundo vai fantasiar? É uma fantasia, porque eu quero um emprego, eu tenho interesse. E quando você foi fichado no segundo dia, chega com roupa suja, chega todo assim, não, foi você que eu contratei, não? Aí você fala assim, ué, mas lá na entrevista, você falou que gosta de andar elegante, gosta de conviver, que ajuda a equipe, você está todo diferente aqui, ó. Quem que é esse aqui que eu contratei? Igual as fotos na internet. As fotos na internet. Você lembra da nossa série? Fotos Quando você vê a sonoras? pessoa Sim, morre, fala fotos sonoras.
Ela mandava lá Stephanie de Mônaco. Quando você ia encontrar, era a Fiona. Mas olha que interessante. O Eterno está ensinando para a gente que quando a gente assumir o comando da nossa vida, nós vamos ter que ter muito esforço. E nós vamos ter que ter uma vestimenta. E olha que interessante. O Eterno deu para a gente a nossa alma animal e deu uma vestimenta para essa roupa. E a vestimenta que Deus deu para a nossa alma animal foi prazeres. Nós temos prazeres, olha que legal. Deus trouxe você e falou assim, olha, esse mundo aqui todo é seu. Eu criei isso para você. Deguste o melhor dessa terra. Todarabá. O Eterno falou assim, isso aqui, esse mundo é para a gente viver e ter os prazeres. Mas só que para você ter os prazeres nesse mundo, você precisa colocar uma vestimenta na sua alma animal. Olha que interessante. O Eterno fala assim, olha, o Eterno plantou uma vinha e colocou e servia Adão vinho prazeroso. E fala que quando nós voltarmos, reinar com Mashiach, nós vamos experimentar desse vinho. O profeta Elias, quando tem circuncisão e nas festas, no Shabat, quando nós abrimos a porta para ele toma esse vinho conosco. Por isso que fala que o Shabat tem um cheiro. E agora na Havdalah a gente cheira, porque nós queremos sentir novamente o cheiro do vinho de Eliahu. Mas olha, então o vinho é um prazer permitido que Deus deu para nós, para o homem. A bebida alcoólica. Mas se eu não tiver uma vestimenta para usar o vinho, eu vou me embriagar. Interessante. Todos os prazeres me são permitidos, se eu tiver com a minha alma vestida. Por isso que eu coloquei uma criança ali tomando conta daquele dela. Se ela não for dominada, você não vai ter condições de curtir os prazeres desse mundo. Os prazeres desse mundo são maravilhosos, mas a sua alma animal, ela tem que estar revestida. Se você não tiver com a sua alma revestida, você vai roubar, você vai trair, você vai fazer tudo que é errado, que não é permitido. Por quê? Porque você vai sentir prazer de fazer o errado. E Salomão fala que quando você olha para a grama do vizinho, a alma animal faz você tremer e falar assim, a grama do vizinho é mais bonita. Por que você não vê beleza na sua grama? Porque ela já é sua. Já está dominada. Aquilo que nós estamos dominando, nós não conseguimos dar valor. Triste, né? Para eu valorizar minha esposa, eu tenho que reconhecê-la, vê-la, bela. Eu falei disso hoje. Tinha uma pessoa lá em casa e eu falei com ela assim, olha, vocês são casados, vocês têm que ter relação, aproveita que vocês estão novos, aproveita, porque muitas vezes você aproveitou a vida fora da hora, curtiu o que não era para curtir, aí está casado, fica brigando, aborrecido, cada um fica enchendo a cabeça do outro bobagem, ele vai namorar. Ela foi e falou assim, eu não posso namorar porque minha barriga está grande. Eu falei, menina, você namora é com barriga não. A gente sobe e desce. Não precisa preocupar com isso. Porque quando você preocupa com o seu corpo, você não preocupa em dar prazer para o outro. Enquanto você depende do corpo do outro, você não valoriza o outro. É lógico que você tem que se cuidar, mas quando você é um casal, você tem que valorizar a sua parte. Agradecer a Deus pela parte que Ele te deu. Você estava falando aqui agora de almas gêmeas, quem falou isso?
Ah, não, foi no assunto. O que acontece? Para você ter prazer na vida, os prazeres permitidos, você precisa reconhecer Deus no prazer e reconhecer Deus no outro. Se você relaciona com o outro sem perceber que ele contém Deus, você não valoriza o mundo. Interessante isso, né, Deus? Porque você relacionar com um ser, sabendo que ali contém Deus, ali contém vida, ali contém um prazer divino, é um prazer diferente, não é um prazer que você vai ter com qualquer um. Isso é divino, porque nós precisamos mudar a nossa mente, mudar as nossas fantasias, as nossas fantasias sexuais, que nós criamos e alimentamos, e chegamos para o outro indivíduo e queremos que ele seja a fantasia que eu criei, e exijo dessa pessoa que ela seja um terceiro para relacionar comigo. E quando eu estou me relacionando com alguém que é um terceiro, eu não tenho um relacionamento sincero. O nosso relacionamento tornou-se fantasia. E os casais ficam sofrendo. Tem contatos de 3 minutos e não satisfaz ninguém, porque é um contato fantasioso, não é aquele prazer de sentir o cheiro um do outro. Porque perder o prazer permitido e criar uma fantasia, para assim, Deus me livre, eu vou mudar essas fantasias na minha mente, porque isso nós herdamos da nossa adolescência, da nossa infância, e queremos colocar isso na nossa vida adulta. Depois de 30 anos de casado, queremos ainda fantasia de criança. Temos que mudar, temos que crescer, temos que fazer assim, eu vou morrer e vou criar um novo ser. O Silas de 50 anos não pode ser o Silas de 20. É diferente. As expectativas são diferentes. O ser é outro, a transformação é outra, a família é outra, os laços são outros. E a gente precisa compreender isso. E o Eterno permitiu prazer? Permitiu, nos deu prazer. Mas esse prazer tem que ser respeitoso. Muito interessante. Tudo que Deus nos deu, Ele falou assim, olha, para você degustar, fazer, praticar, mas praticar para o bem, para o bem do próximo. Por isso que o Eterno falou na Paraxá retrasada, que estava comigo, o Espatim, que ele fala assim, olha, se você usar uma mulher, lembra que essa mulher agora é sua. Você é responsável por esse povo. Isso é sério, não é? É justo. Mas eu te falo, você encontra uma mulher hoje que foi só de um homem, difícil. Barulho chama, isso aí. Não vamos ter dúvida. Vamos acreditar. As nossas filhas, nós vamos criá-las debaixo desse processo abençoado de Hashem. Olha que interessante. Tudo o que o Eterno nos deu em relação a prazer, nós precisamos ter respeito. Aos nossos bens, bens materiais, você tem que valorizar. A Soraya fala muito isso comigo, fala, Silas, por que você é disperso? Por que você quebrou o copo? Fala, Soraya, eu sou grande, não é que quer, não sei. Meu braço encosta no trem e cai. Eu derrubo as coisas, eu não quero derrubar, mas eu derrubo. Mas a gente tem que ter cuidado com as coisas. Ela fala, tem que ter cuidado com as coisas. E uma coisa bonita que a Soraya fala, eu sempre falo, Soraya, gostei disso que você falou, que eu gosto de falar que eu tenho muitos amigos. Ela fala assim, tudo bem, você tem muitos amigos, mas você é amigo de quem, Silas? Os seus amigos, você fala, os seus amigos. E você? Você é amigo de quem? Você tem muitos amigos, mas quem é o seu? Você é amigo de quem? Quem você serve? Porque se você tem muitos amigos, vem a nós. Mas você vai a alguém? Você estende a mão para alguém? Prazeres permitidos até nisso. Você tem o direito e o dever
de ter amigos e pessoas para degustar o melhor dessa vida. Mas não só a seu favor. Você tem que sair da sua cadeirinha aí também. Não é só a pessoa te servindo, senão você se torna um egoísta. É muito fácil ser egoísta. Ontem eu estava falando, rezando para o livro, para a Ângela. Já tem vários meses que a Ângela dá para a gente. Toda sexta-feira ela leva para a gente ralar, para a gente fazer Kiddush, Shabbat, Baruch Hashem. Isso é amizade. Isso é você ir, é participar. Ah, Silas, mas é um pão. Não é um pão, não. É um pão abençoado por uma pessoa que se dispôs a fazer, entregar. Isso não é o pão da vergonha. Isso é o pão da vida. Você serve alguém? Você tem ajudado as pessoas? Você tem direito de ir e vir. Que é um prazer, né? Você poder ir e vir. Você tem usado o prazer que Deus te deu de andar nessa terra para quê? Você tem abençoado pessoas? Qual foi a última vez que você fez uma visita? Qual foi a última vez que você foi sincero com alguém? Alguém já impactou sua vida? Alguém alguma vez já te falou alguma coisa que causou uma transformação na sua vida? Você já passou por esse processo? Ninguém? Ninguém aqui nunca foi servido por ninguém? Com certeza. Com certeza? E você já retribuiu isso? Você já fez o mesmo para alguém? Você tem feito? A Ruth é uma pessoa altruísta também. Baruch Hashem que salva, isso é importante. Mas a gente precisa ser, não só aqui fora também, com os nossos pais, com os nossos amigos, sendo amigo de verdade. Digo dessa para você, eu cheguei em casa meia-noite, que a Ruth estava viajando. Eu passei aqui no João Pinheiro, fui ver o pessoal quando eu jogava bola. Falei, Deus, parabéns, é isso mesmo. O pessoal ficou feliz com a minha presença. Falei, é isso mesmo. Isso é você sair daqui cheio de Torá e passar na casa de alguém e levar luz. Nós precisamos fazer isso. Você não pode ficar só na sua casa sentado, degustando aquilo, ficando gordo. A Soraya fala muito disso também. O pessoal está cheio de estudo, o que eles fazem com isso? Você tem que distribuir. Sabe por quê? O Eterno nos deu prazeres proibidos. E os prazeres proibidos não deveriam ser discutidos entre nós. Porque moral e ética não deveria ser discutido na congregação. Porque moral e ética é dever de todo mundo. Não é dever? Não precisa falar com a pessoa. Eu preciso falar com vocês que essa casa precisa de cuidados? Não. Eu preciso falar com vocês que não pode roubar? Eu preciso falar com vocês que não pode trair? Mas o Eterno fala, tem que falar, senhor. Tem que falar que não pode roubar, que não pode trair, que tem que respeitar, que tem que amar o próximo como a ti mesmo, que você não deve só ter amigos, mas você deve ser amigos. É gostoso ter amigos, mas você tem que ser um amigo. E às vezes eu faço orar, você está demais, você fala, Silas, tem que ser amigo. Não é só ter amigos, você tem que ser a pessoa que serve. Você tem que dar o primeiro passo. Não fica só recebendo, vai. Eu falo, Soraya, isso é interessante, eu gosto disso. Eu quero saber de quem eu sou amigo. O alemão sempre fala, quando você encontra o alemão, seu alemão, estou com saudade de você, dava nada, se eu tivesse, eu tinha mandado mensagem. Eu acho interessante. Eu não falo mais isso com ele. Ele fala assim, estava nada, se eu tivesse, eu tinha mandado mensagem. Correto. Parabéns, é isso mesmo. Isso aconteceu comigo há pouco tempo. O cara falou, não, tá morrendo de saudade. Você me tirou, se teve meu telefone, se tivesse, tinha me ligado. Tinha ligado, verdade. Tô com saudade, morrendo de saudade. Eu trabalho na mesma empresa, vai no meu setor. Sabe, setor, para de mentira. Vamos mudar de assunto. Muda. Essa não colou, né? Não colou. Ô, Shalom, pode falar, desculpa. Essa questão da grama. Microfone, quer? Fala alto, Shalom. Essa questão
se você prestar atenção na sua grama, eu estava olhando lá onde é que eu moro, quantas pessoas não têm o espaço que eu tenho, sabe? Então eu passei a ver o quão é abençoador a gente ser grato. Não importa o que o vizinho tem, não, graças a Deus o que eu tenho, e o que eu tenho me é bonito, me é bom, sabe? A gente olhar para as coisas da gente primeiro. Não, o vizinho, a gente olhar para o vizinho, não, pena que o vizinho não tem o que eu tenho. Porque a partir do momento que eu quero o que tem lá, aí eu desconsidero. Todo o trabalho que o Eterno teve para mim presentear. O João está morando comigo agora, então eu sempre falo com ele. Graças a Deus nós temos a casa, bela casa, boa casa, lugar gostoso, maravilhoso. Tem de tudo, até cobra, né? Mas não nos incomoda. Elas ficam lá pro fundo e a gente fica na parte de cima. Graças a Deus. Então, quando a gente olha a grama da gente, ela é mais macia, ela é mais verde, ela é mais cheirosa, ela tem tudo que a gente precisa e gosta. A do vizinho tem do gosto dele, não vai me atender. Muito bom, Shalom, é isso mesmo. Quando você tem gratidão na vida, você não fica preocupado com que a grama do vizinho. É isso aí. É isso aí. Parabéns. Quando você está feliz com a sua vida, você não preocupa com a vida do outro. Quando você respeita a sua esposa e admira a sua esposa, você não admira do outro. É nesse processo de gratidão. Mas nós abrimos mão disso muito fácil. É um teste diário do nosso Yetzirah. Mas olha que interessante. Para a gente chegar nesse propósito que nós estamos dizendo, Shalom, o Eterno mandou colocar algo na nossa testa. O Eterno mandou colocar aquilo ali na nossa testa. Falando assim, eu sou sagrado para Deus. Quando nós nos tornamos sagrados para Deus, nós criamos em nós mais um anjo. Nós criamos em nós a consciência. Não tem como eu ser grato a Deus se eu não tenho a consciência que aquilo que eu tenho, Deus me deu. Eu só vou ter consciência e vou alcançar o livre-arbítrio depois que eu alcançar esse nível. Por isso que as pessoas andam em escuridão. Elas não têm o livre-arbítrio. Porque para você chegar nele, você tem que ter consciência. E ter uma vida consciente é uma vida chata. Porque você sabe o que tem que fazer. Quando nós sabemos o que temos que fazer, nós estamos numa vida que temos o direito de escolha. Se você está fazendo coisas que não estão de acordo com o Torá, você ainda não chegou na consciência. Quando você chega à consciência, você faz tudo para servir a Deus. Você vai ser como a Abidav e a Aviú, filho do pai e correndo para o pai, não é isso? Significa Abidav e Aviú. Os dois correram para a santidade. Eles queriam estar próximo da santidade, mas estar próximo da santidade de qualquer jeito. Não é assim. Existem prazeres permitidos, mas eles têm regras. Olha que interessante. Deus fala, não chega toda hora diante de mim, não. Tem regras. Tem que ter regras. Tem que ter preparação. Tem que ter o aquecimento. Quando o jogador vai para campo, ele tem que aquecer. Se ele não aquecer, ele vai machucar. Extensão. Tem que aquecer, tem que ter uma preparação. Por isso, eu sempre falo, eu gosto muito do Rabi Marush, que quando ele está nas preces, ele fala assim, agora vamos concentrar. Vamos pensar em Deus. Você vai falar com Deus, olha diante de quem você está. A gente está fazendo aula online, mas ele fala assim, concentra. Nós vamos falar com Deus. Chega nessa conexão de quem é Deus, para você saber a grandeza dele, para você saber como você vai se portar diante dele.
Porque nós estamos falando aqui agora, diante da Torá, da santidade, falando de Deus. Não existe nada mais precioso do que isso. Mas se eu não tiver a consciência, Silas está falando demais, já deu hora. Então nós precisamos entender. Na nossa testa está cravado assim, olha, eu preciso ser sagrado para Deus. Por isso que nós usamos o kippah. O kippah fala que Deus está no comando de agora. Deus está no comando. Por isso que nós usamos o tzitzit. O que fala o tzitzit? Vai fazer a gente lembrar de todos os mandamentos proibidos e os que não são proibidos. Vai fazer você lembrar de que, Silas, você tem que desfrutar o melhor dessa terra, curtir os prazeres dessa terra, mas todos os prazeres têm limites. Você pode tomar o melhor vinho, mas você não pode tomar 3 garrafas, 2 garrafas, 1 garrafa. Se você pode tomar um copo, toma um copo. Tem gente que um copo de vinho derruba. Por que você vai tomar 3? Tomar 1. Tem gente que toma, em vez de tomar cerveja, toma 10. Errado. Se você tomar 10 cervejas, você comeu 50 pãezinhos de sal. Prejudicou a saúde. Aí tem gente que fala, mas fumar não é pecado. Eu falo, não é pecado, mas destrói a sua saúde. Você quer destruir a saúde? Comer demais também é pecado, Silas. Estou com regime. Vou perder minha barriguinha. Porque é também errado. Estou cuidando do corpinho. Mas o judaísmo é assim, muito sábio, né? Muito. E fala que a gente tem que comer até quase ficar satisfeito. Sim. Porque comer é prazer. E o judaísmo, todas as festas têm comida. Até o Yom Kippur tem um de jejum. Mas Tudo é no difícil, judaísmo né? tem comida. É muito difícil, né? Muito difícil, mas tem que ter o equilíbrio. Por isso que tem regras. Em Shavuot a gente não come carne, mas com bastante queijo com peixe. Né? Cada festa tem alguma coisa para você degustar. E a gente precisa. Finalizando, olha que interessante. O Mafitito Alair leu. O Eterno fala assim: cuide do seu altar. Pensa lá na sua casa agora. Vê a mesa que você almoça, que você janta. Imagina lá a sua copa. Na casa eu tenho copa. Imagina a sua copa. Eu estou vendo a minha copa lá agora. E eu e Soraya sentado lá na minha copa. E o Eterno fala assim para mim e para você: cuide do seu altar. Limpe a sua mesa. Olha lá, ó. Limpa as cinzas e faça subir fumaça de incenso toda manhã e antes do anoitecer. Não queime qualquer incenso diante de Deus. A sua mesa é o seu altar, a mesa da sua casa, a hora que você senta para tomar o café. De manhã, o que tem que estar falando na sua mesa? Palavras de sabedoria, limpando a sua mesa. Você tem que limpar o altar. Essas coisas que eu falo, que eu conversando com Soraya, é sentado à nossa mesa. Ontem eu falei, Soraya, eu estou com sono, vou dormir cedo. Ficamos depois de Kabbalah Shabbat, conversando na mesa até 11h30. Conversando. Porque isso é preparar o altar, é limpar o altar. Todos nós temos necessidade de aceitação. Todos nós temos necessidade de afeto. E todos nós temos necessidade de comunicar. E o Eterno nos deu uma mesa. E essa mesa é onde ela tem que ser limpa todos os dias. E que hora que você limpa? De manhã e antes do anoitecer. Porque do pôr do sol até meia-noite é o momento da severidade, de julgamentos. Um dia presta conta ao outro dia. E de que ele está prestando conta? Do seu altar. Seu altar está limpo. Quais são as palavras que estão ficando na sua casa? Tem palavras de gratidão, tem palavras de sabedoria, tem amor na sua casa, tem acolhimento. As pessoas sentem acolhidas na sua casa. O seu altar é aberto para todos. As pessoas podem lá comungar do seu altar. Interessante isso, né, senhorinha?
Porque quando a pessoa senta à mesa com você, é transformador. Essas histórias que eu falei com vocês hoje aqui, aconteceram hoje na minha mesa. Falando coisas sérias na nossa mesa, no nosso altar. É o momento de tirar cinzas, porque a pessoa chega para você querendo apagar a cinza. Você tira a cinza dela e aquece. Fala, não tem isso não, vocês estão errados. Quando era no tempo lá, os caras tinham tudo de limpar, né, a cinza. Pois é, a nossa limpeza é diária. De manhã, quando você faz o modernismo, sim, de manhã você acordou, faz, já a modernista já fez a sua limpeza, a sua preparação e vai para o seu altar. Vai lá sentar, tomar um café, agradecer a Deus, falar, o Senhor é meu pastor, por isso nada me pode faltar, eu vou encontrar com um cliente, vou ter um bom trabalho, a obra das minhas mãos faça prosperar, e vai. E quando você volta, você agradece a Deus. O altar está limpinho. Chegou o momento de severidade, sem julgamentos, da sua casa em paz. É como se tivesse o sangue nos seus portais. Por isso está lá Jesus, a nossa proteção, o nosso altar limpo. Limpe o seu altar, coloque isso na sua casa. A sua mesa não é local para você falar mal do seu filho. Não é local para você falar mal do seu esposo, de sua mãe, de sua avó, do seu tio, do seu parente. A sua mesa é local de você agradecer. A sua casa é casa de oração para todos os povos. Pare de colocar palavras malditas na sua casa. Para de falar das pessoas na sua casa. Você não calça o sapato da pessoa. Cada pessoa tem uma realidade. Se nós pegarmos aqui, cada um tem uma realidade. Pega a realidade do Deus, do Adriano, do Alemão. Cada um tem uma realidade que não pode ser, eu não posso julgar pela minha realidade. Eu, em relação ao Deus, eu tive uma vida de rei, de príncipe. Não tem como eu julgá-lo da maneira que ele foi criado, cada um. Cada um que teve uma criação, algumas possibilidades. Mas quando eu olho para o Deus, eu olho para mim, eu fico envergonhado. Eu podia ter feito muito e não fiz nada. Então eu não posso julgá-lo, porque eu tive muitas oportunidades. Então nós precisamos entender isso. Mas hoje não é momento de dúvida, é momento de apagar a semente ruim. A semente vai morrer e vai florescer, porque dentro de nós existe Deus. E Deus vai florescer na vida de cada um de nós. Bárbara chama? É isso que nós precisamos. Apagar a nossa fantasia, colocar Deus em nós e chegar aqui segunda-feira prontos para a nossa grande celebração. Esse é o último, não é, Ângelo? E para finalizar, nós precisamos, o Eterno fala, depois que você limpou, trouxe o seu melhor azeite, o azeite esmagado, que você trouxe todo aquilo, para ele você vai brilhar. Então o conselho que Deus tem para nós, seja luz, traga todas as suas, tudo aquilo que te ofendeu, toda a sua angústia. Vem cá, meu bem, nós vamos rezar.